Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso curso de Eletricidade Básica. Meu nome é Valdemir, sou professor do Senai de São Paulo na área de Elétrica. Esse curso nós dividimos nas grandezas elétricas, que são 4, né? Corrente, tensão, resistência e potência, e nós vamos dividir em 12 aulas. Então, essa será a primeira aula, né? Um total de 12 aulas, e essas aulas terão uma duração aproximadamente de 30 minutos, perfeito? Nós vamos passar por todas essas grandezas, vamos ver como uma interage com a outra, e assim nós conseguimos ter um raciocínio elétrico, né? Então, para quem não tem noção, para quem nunca estudou com elétrica, essa é uma oportunidade de conhecer um pouquinho. E depois vocês se aprofundam mais no conhecimento aí na área elétrica, que é um mundo muito bom, uma área que vive constante revolução e tem sempre oportunidades para todos que queiram trabalhar. É uma boa área, sou suspeito em dizer, porque eu trabalho na área há mais de 40 anos e toda a minha conquista da minha vida foram oriundas da elétrica. Então, eu seria suspeito para dizer que não é uma boa área de atividade, perfeito? Então, vamos lá, vamos dar início. O primeiro grandeza, né? A primeira grandeza que nós vamos ver é a corrente elétrica, e nós vamos entender um pouquinho, vamos pegar lá no fundo de uma forma didática, simples, sem muito floreado, mas direto ao ponto, tá ok? Então, vamos lá, eu vou projetar aqui para vocês. Bem, quando nós falamos de corrente elétrica, nós temos que voltar um pouquinho alguns requisitos, né? E para que nós podemos entender o que é corrente elétrica, né? O que acontece para que nós tenhamos essa corrente elétrica? Qual é o fenômeno, né? Então, elétrica, nós sempre vamos estar falando de fenômenos ou conceitos. Então, são coisas que a gente tem que entender porque não são algo palpável. Então, você fala de um fenômeno, por exemplo, para quem já trabalha na área, vai entender o que eu vou dizer aqui, mas quem não trabalha vai entender um pouquinho mais para frente. Por exemplo, quando nós temos uma corrente elétrica, nós temos um campo eletromagnético no cabo. Você não consegue enxergar esse campo eletromagnético, mas ele existe. É a mesma coisa que você tem nas forças do ímã, por exemplo, o que atrai, o que repele. Você não consegue enxergar as linhas magnéticas ali do ímã, mas elas estão ali presentes. E isso acontece no sistema elétrico também, que na maioria das vezes são fenômenos e conceitos que nós não enxergamos, tá ok? Então, para entender a corrente elétrica, nós vamos ter que entender, primeiramente, a matéria. Certo? Então, a matéria é tudo aquilo que possui massa e que ocupa um espaço. Tudo que você pegar, se você pegar um mouse que tem aqui, o computador, o monitor, tudo que nós tivermos aqui, ele vai fazer parte da massa. Um copinho de água, tal. Tudo é massa, tudo é matéria, né? Tudo é aquilo que ocupa um espaço de local. Então, se nós pegarmos a água, dividir a água, nós vamos encontrar a menor partícula. A menor partícula da água é a molécula. Por que a molécula? A molécula, ela mantém as mesmas características da matéria. Então, dá para dividir um pouquinho mais a molécula? Sim, dá sim, nós vamos ver. Mas a molécula é a que mantém a mesma característica daquele produto. Então, se você pegar um plástico, se você pegar madeira, se você pegar qualquer matéria, qualquer coisa que for dividida, você vai chegar na molécula. Aí sim, a molécula tem a característica da matéria que você está analisando, todos vão ser assim, perfeito? Se nós dividirmos um pouquinho mais, para nós entendermos um pouquinho mais, nós vamos ter a molécula da água, que é H2O. Então, nós teremos lá no H2O, nós vamos ter um átomo de oxigênio, 2 átomos
de hidrogênio. Então, aí sim, a partir do momento que nós dividirmos, que for lá pegar o oxigênio, dividir, colocar o oxigênio aqui, colocar o hidrogênio para cá, aí ele deixa de ser a mesma característica da matéria que nós estamos analisando, né? Então, nós separadamente, né, se nós pegarmos um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, já juntarmos, vamos fazer a molécula da água. Mas separado, cada um tem a sua característica, perfeito? Então, se nós olharmos como que é a formação do átomo, né, nós vamos ter esse desenho aí. Nós vamos ver lá o núcleo, né, do átomo, e fora do átomo nós temos a eletrosfera. Então, o núcleo, ele forma uma força muito grande no átomo, mas lembrando que nós estamos falando do átomo, né? Menor parte divisível lá, agora atomicamente dá para dividir o átomo, mas vamos, melhor é a menor partícula, né? Então, se nós dividimos, pegamos a molécula, dividimos, vai dividindo, nós vamos chegar no átomo. Quando nós chegarmos no átomo, no centro dele, nós vamos ter esse núcleo. Dentro desse núcleo, nós vamos ter, nós temos os prótons e os nêutrons. E os elétrons é o que ficam por fora, é o que fica na periferia. Então, são esses elétrons que vão gerar corrente elétrica. Ele que gera, ele que tem a capacidade. Quando nós estamos falando, corrente elétrica. Corrente elétrica são os elétrons que estão passando. Essa corrente que é a corrente, né, que vai gerar toda essa maravilha que nós temos com a eletricidade, perfeito? Mas lembrando que nós pegamos a molécula que mantém as características da matéria, dividimos a molécula, chegamos no átomo. Chegando no átomo, dividimos o átomo, lá, analisando o átomo, no centro nós temos lá os prótons e o nêutron, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Aqui dá para nós analisarmos a seguinte situação. Se nós pegarmos duas cargas, né, que essas cargas, se elas forem iguais, o que vai acontecer? Ela vai repelir. E se nós pegarmos a carga diferente, elas vão se atrair, perfeito? Então, é bem a analogia do ímã, né? Nós pegamos lá os polos, né? Norte com norte, sul com sul, ele vai repelir. Mas se nós colocarmos um norte e um sul, ele vai atrair. Então, são as ideias das cargas elétricas do átomo, perfeito? Da matéria. Um átomo possui várias órbitas, então ela tem uma distribuição dos elétrons nessas órbitas. Então, você pegando aqui, né, essa órbita aqui que nós estamos olhando aqui, vou pegar, aqui nós temos a parte, o núcleo, e essa parte aqui toda que nós temos aqui, essa parte aqui é da eletrosfera. Então, aqui é o seguinte, quanto mais longe tiver dos prótons, os elétrons estiverem, quanto mais longe ele estiver, menor vai ser a força que esse núcleo exerce nesse elétron. E o inverso também é verdadeiro, quanto mais próximo ele tiver, maior vai ser a força que o núcleo puxa esse elétron. Então, por exemplo, esse elétron aqui, do que eu estou mostrando aqui, ele tem uma força menor do que esses que estão aqui mais próximos. Então, conforme a distância que o elétron tiver do núcleo, maior ou menor será a sua força. Então, temos lá poucos elétrons na última camada, tem dificuldades de perder elétrons. Já se nós tivermos aqui, muitos elétrons na camada final, nós temos uma facilidade de perder elétrons. Então, a ideia é simplesmente a seguinte: mais longe, mais elétrons tiver, mais longe, mais distante ele está do núcleo,
e com isso ele tem uma facilidade maior de se desprender. E é justamente nesse momento que começa a corrente elétrica. Nós vamos ter vários, milhões de elétrons para a gente poder movimentar ele. Mas vamos caminhando que nós vamos entender como que esse fenômeno acontece, perfeito? Então nós temos aqui mica, e depois do outro lado nós temos aqui um átomo de cobre. Tá, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui. Se nós pegarmos o ferro, a prata e o ouro, e nós formos lá na tabela periódica, nós vamos observar que o número de elétrons do ferro é menor do que da prata e a prata é menor do que o ouro. Então, dos três aqui que eu estou dizendo, entre o ferro, a prata e o ouro, quem tem a maior, quem tem a capacidade mais de transportar energia é o ouro. Tanto é que as pinagens em computadores, elas são banhadas em ouro porque ela dá um contato maior. Aí você vê lá a reciclagem, de eletrônicos, tal. O pessoal moe a placa eletrônica e consegue tirar o ouro e tal das placas eletrônicas, chip de computador, porque ele precisa de uma conexão melhor, muito boa. Então, esse no caso seria o ideal, porque a capacidade que ele tem de transportar corrente é maior do que os demais. Voltando lá no exemplo da tabela periódica. Então, olhando na tabela periódica, você vai ver os números de elétrons desses materiais. E quanto maior for o número de elétrons, melhor condutor ele será, tá ok? Então, no átomo, de um material considerado condutor, os últimos elétrons, eles estão livres, como está aqui, trocando constantemente do átomo. Por quê? Porque eles estão longe do núcleo do átomo. Quanto maior for a distância, maior será a facilidade para ele se locomover. Esse caminho que ele faz, na realidade, os últimos elétrons da camada, do átomo, ele meio que ele vai surfando entre um e o outro. Então ele vai passando, vai trocando de um para o outro e ele vai fazendo essa corrente mesmo, Então ele vai surfando ali, mas isso, numa quantidade inúmera, Aqui nós estamos vendo, então quer dizer que todo material que eu pegar lá, se eu pegar um pedaço, um condutor, um pedaço de ferro, um pedaço de prata, um pedaço de ouro, vai ser condutor? Vai. Ele vai ter uma quantidade de elétrons lá na última camada, e quanto maior for a quantidade de elétrons, melhor, que vai ter mais elétrons, mas ele vai estar desordenado, não vai acontecer nada. Para que isso ocorra, nós vamos ter que direcioná-lo, Então, para que isso ocorra, nós vamos ter que ter uma polaridade. Observem aqui que nós temos a polaridade do mais, do menos, e aqui nós temos a do mais. Nesse momento, o que está acontecendo? Ele está ordenando, esse movimento ele vai ser uniforme, caminhando, de uma certa forma que por exemplo, talvez para ficar mais claro, nós temos o polo positivo e negativo da bateria. Tem corrente circulando ali? Não tem, não há corrente naquele momento ali. Mas para que haja uma corrente, nós teríamos que fechar o polo positivo com o polo negativo. E o que nós fazemos? Nós fazemos isso, mas no meio do caminho, o que nós colocamos? Nós colocamos uma lâmpada, por exemplo, coloca um motor. Então, ali naquele momento de encontro da corrente, da circulação de corrente, que ele vai fazer o determinado trabalho que nós esperamos. Se for uma luz, uma lâmpada, acender a lâmpada, se for um motor, girar um motor, seja da forma que for. Mas no caminho deste condutor.
Para isso, o que vai ter que ter? Vai ter que ter uma diferença de potencial, que é a tensão que nós vamos ver na próxima aula. Mas ele ordena, ele organiza, ele direciona esses elétrons através do condutor, perfeito? Bem, e qual que é a unidade de medida de corrente? É o ampere. Então, sempre que nós estivermos falando em corrente, cada uma nós vamos ver, tensão é V, a R é ohm, a potência é watts, então nós temos uma grandeza, e a grandeza elétrica é ampere, perfeito? Aí, para esses valores, né, de corrente, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Então, observem lá, a nossa grandeza é o ampere, que está aqui, perfeito? Essa é a nossa grandeza. E se nós colocarmos, né, para que tenha, nós não chegamos para comprar carne e falamos, eu quero 1000 gramas de carne de alcatra. Nós não falamos assim, nós falamos 1 quilo. Por quê? Para facilitar. Mas na realidade, 1 quilo de carne tem 1000 gramas de carne. Então aqui também, para que nós tenhamos uma grandeza, esses daqui são os múltiplos. Pode ser K, pode ser mega, pode ser giga. Esses daqui são os múltiplos. E aqui nós temos os submúltiplos. Esses submúltiplos são miliampere, aqui está o miliampere, aqui nós temos o micro e aqui nós temos o nano, perfeito? Então são múltiplos e submúltiplos dessa grandeza elétrica, que no caso aqui para nós é o ampere. Bem, por que esses múltiplos e submúltiplos? Bem, para facilitar. Então, se nós tivermos aqui, essa parte aqui superior aqui, que são os múltiplos, são utilizados nas linhas de transmissões, onde tem um grande volume de corrente, né? Então, para facilitar essa contabilidade aí, então utiliza-se um múltiplo. Já na eletrônica, por exemplo, quando utiliza-se uma corrente menor, utiliza-se esses submúltiplos, mas é simplesmente para facilitar, né, a tratativa, né, dessa grandeza. Isso vai acontecer com as outras grandezas elétricas também, sem problema nenhum. Isso não é privilégio só do ampere, né, só da corrente. Vai acontecer em todos, mas isso é para facilitar o entendimento dessas grandezas. E aqui são 3 casas decimais, são 3 casas que dividem um para o outro, né? Então, são 10, por exemplo, aqui é 10 a terceira, aqui é 10 a terceira, aqui é 10 a sexta, perdão, aqui é 10 a terceira, tá? Aqui, perdão, aqui é 10 a sexta e aqui é 10 a nona. Então, isso para simplificar. Aqui é 10 a menos 3, que é 1 mili, 10 a menos 6, que é um micro, e 10 a menos 9, que é o nano. Então, essas são grandezas elétricas, a forma de apresentar esse número de uma forma mais fácil. Mas não muda em nada, é simplesmente só para facilitar como você vai apresentar aquela grandeza, ou, às vezes, né, como você vai fazer conta, e de acordo com o ambiente que você estiver trabalhando. Se for um ambiente da eletrônica, usa submúltiplos. Se você estiver trabalhando em grandes transmissões, onde tem um volume maior dessa grandeza de corrente ou tensão, seja ela qual for, você usa o múltiplos. Isso é para facilitar a nossa vida na contabilidade, vamos dizer assim, dessas grandezas. E aqui nós temos a relação, né? A relação das grandezas, né? Se nós temos aqui 23 mili, isso corresponde a 0,023 ampere. Aqui cabe uma observação. Sempre que nós estivermos fazendo conta, nós não vamos poder pegar 1 mili e fazer uma conta com outro número que esteja em K, por exemplo. Nós vamos trazer ou todos para mili, ou levar todos para K, e para cá, ampere, quiloampere aqui, né? Quiloampere.
Então sempre nós não vamos poder multiplicar, somar em grandezas diferentes. Nós sempre teremos que trazê-los todos na mesma base. E a forma de apresentar é essa forma aqui. Então se nós pegarmos 0,2 kA, na realidade, o que ele corresponde? Ele corresponde a 200 amperes, perfeito? E assim também o 6,6 kg, né? Quanto é que é em ampere? Essa é as transformações. 62,5 miliampere em ampere. Essa daqui é o que nós teremos no resultado em ampere. Isso são grandezas. A vírgula se movimenta em três casas, que é uma facilidade de nós fazermos essa transformação, a conversão, na realidade, de uma grandeza que está em uma determinada grandeza, na grandeza, vamos dizer, base, né? Então, nós temos lá, a ampere vai ser a base. E depois nós vamos, né, fazer a conversão se ela estiver fora da base. Se ela for um múltiplo, vou trazer para a base. Um submúltiplo, trago sempre para a base. Lembrando, mais uma vez, e reforçando, que a conta, as bases deverão estar na mesma. Não precisa ser na unidade base. A unidade base, que eu digo, é esse aqui, ó, é o ampere. Ok? Mas você pode, por exemplo, fazer as contas em milli, sem problema nenhum. Você pode fazer em micro, mas as duas, você não pode pegar uma em uma base e outra em outra base, perfeito? Isso é só um alertazinho na hora que estiver fazendo as contas, perfeito? Bem, como eu já disse, a corrente é um movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Então nós temos que ter um condutor para que ele consiga se movimentar, perfeito? Então, a ideia é o símbolo I, né, de intensidade de corrente, e a unidade é ampere. Nós já vimos, só estamos reforçando e para, vamos dizer, reforçar o conceito aqui do que pode acontecer, perfeito? E para obtermos a corrente elétrica, tá? Eu passei um pouquinho rápido aqui, perdão, mas é para ficar claro aqui esse entendimento aqui. Eu vou voltar aqui. Vou voltar, que eu passei muito rápido, eu vou voltar para ficar, né, o entendimento ficar claro. Bem, nós temos aqui como obter a corrente elétrica. Isso que nós temos lá. Eu disse a vocês que todo condutor já tem um elétron lá. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar uma forma, um jeito, né, um fenômeno para que ele ordene, para que ele comece a se movimentar, porque ele está lá. Só que ele fica lá, um batendo no outro, confrontando, tal, né, se chocando, mas ele não faz esse movimento, perfeito? Então, para obter essa corrente, nós teremos que ter um circuito, perfeito? Então, não tem como pegar um pedaço de cabo, pegamos um fio, um cabo, colocamos aqui, tá? E vai ter elétrons dentro desse cabo? Sim. Mas como é que eu vou fazer para ele movimentar? Para que ele comece esse caminhar, que ele comece a se movimentar. Para isso nós vamos ter que ter um circuito. Mas vocês já ouviram falar? Circuito elétrico. Bem, para obtermos um circuito elétrico são necessários 3 elementos. Sempre. Um exemplo disso, por exemplo, você pega uma pilha comum de rádio aí, né? Pilha. Hoje em dia nem usa mais pilha no rádio, né? Isso é da minha época. Mas se você pegar pilha, você vai ter que ter uma pilha, uma lâmpada. E como é que você vai fazer para que essa lâmpada acenda? Você vai ter que ter os fios ligando nessa lâmpada. Então, quem são esses 3 elementos? A lâmpada é o gerador, os fios são o condutor e a lâmpada propriamente dita é a carga, que são os 3 elementos que nós temos aqui, o gerador, o condutor e a carga, perfeito? No exemplo que eu falei, o gerador, a pilha, o condutor, o fio que nós vamos ligar a lâmpada. Quem que é a lâmpada? No exemplo, a carga.
Então aqui nós temos lá. E qual que é a função de cada um deles? Como que ele vai interagir nesse circuito? Então o gerador orienta os elétrons. Lembrando que dentro do condutor os elétrons estão lá. A diferença é que eles não estão ordenados. Eles não estão em movimentos ainda. É assegurar, o condutor ele vai de um caminho, ele vai proporcionar aos elétrons esse caminho, e a carga é que utiliza para a transformação do trabalho, ela que vai acender, ela que vai nos fornecer o luz aí necessário que nós pretendemos daquele circuito, perfeito? Então, aqui nós temos, para que haja a corrente elétrica é necessário esses três, o gerador, está aqui, a carga que está lá, e os fios ligando ele. Aqui nós vamos ver essas observações, introduzindo um interruptor para fechar ou abrir, a função agora aqui, o que ele vai falar, qual o interruptor? O interruptor da nossa casa, aquele idêntico que nós temos na nossa casa. Esse daqui é um exemplo, aqui é o gerador aqui, é da onde vem lá os nossos fios, tal, os fios e o interruptor aqui, esse interruptor aqui é o interruptor da nossa casa, sem problema nenhum. A carga aqui é uma lâmpada, e esse daqui está vindo lá da nossa distribuidora, vai depender de onde vocês estão assistindo, aqui em São Paulo, onde eu resido, aqui é a Enel, CPFL, CEMIG, Light, então vai ser a distribuidora que está nos fornecendo energia elétrica. Mas esse aqui é um exemplo, aqui nós temos o gerador, a carga, o condutor e alguém que vai controlar. Quem é que vai controlar? O nosso interruptor. Nesse momento, está aberto o interruptor. Então, aqui ele está aberto, Ele está aberto. Existe a circulação de corrente? Não. Por quê? Porque o circuito não está fechado. Só haverá e somente haverá corrente se houver o circuito fechado, que é o exemplo que nós temos aí agora. Se não houver esse circuito fechado, não tem como. Imagina uma ponte, a ponte, que seja uma ponte móvel, abriu, ninguém passa, ele fecha, dá condição de passar. Nesse momento aqui, nesses cabos aqui, nós vamos ter uma circulação de corrente, perfeito? Aqui aberto, cessou novamente o fluxo de elétrons em direção à carga. Fechado, temos corrente. Aberto, nós não temos corrente elétrica. E o fechado aqui é o exemplo que nós temos, perfeito? Bem, aqui nós temos um aparelho de medição. O aparelho de medição que nós utilizamos, o multímetro, então ele tem lá o aparelho específico que vai fazer com que nós consigamos medir essa corrente desse circuito, tá? Então, analisando aqui esse circuito, observe, nós temos aqui o amperímetro, o amperímetro deve ser ligado em série com a carga, mas aqui observem, nós temos aqui o interruptor, nós temos o gerador e nós temos a carga. Nesse momento está tranquilo, está ligada essa lâmpada, como ela está mostrando ali para nós, está ligado, tranquilo. Agora nós vamos introduzir um instrumento para nós medirmos essa corrente elétrica. Não é apenas dessa forma, ou só desta forma que nós temos o requisito para medir corrente. Tem um alicate amperímetro, tem outras formas também de medir, sem problema nenhum. Esse exemplo aqui, como o nosso curso é um curso básico, nós vamos pegar um multímetro que ele vai ser ligado em série com a carga, perfeito? Já se fosse um alicate amperímetro, não haveria essa necessidade, porque o alicate amperímetro você tem a capacidade de circundar o alicate amperímetro no cabo, ele consegue já verificar essa corrente, que no caso aqui não. Nesse caso nós vamos ter que colocar o amperímetro em série com a carga, perfeito? Que é o exemplo que nós temos aqui. Mas esse é o exemplo. Então, o que está acontecendo? Essa corrente que estava passando aqui, até então não tinha esse amperímetro, agora ele vai passar por dentro do amperímetro e vai nos mostrar aqui qual que é a corrente que está passando aqui nesse circuito. Então ele passa a ser um novo componente, ele passa a ser
É, ele é uma carga também, tá? Vamos colocar assim, ele é uma carga que foi colocado em série com o circuito, perfeito? Então, todo amperímetro é colocado em série com a carga. Os cuidados na utilização com o amperímetro, na realidade, né, com todos os instrumentos, né, que nós vamos utilizar, nós temos que ter cuidado, é óbvio, né, isso não tenha dúvida. Aqui ele tem imagina que aqui, imagina não, aqui tá, né, que ele é de 0 a 10. Então, esse multímetro também, ele tem uma regulagem de qual é a corrente que ele vai medir. Então, suponhamos que essa escala aqui é a escala de 0 a 10. Mas você tem um outro multímetro, aqui dele mesmo, e você tem uma outra escala que vai de 0 a 20. Então, no multímetro, sempre que a gente for medir uma corrente, o ideal é que nós utilizamos o meio da faixa de leitura. Por quê? Porque aqui é um local, né, no multímetro, que ele, no caso, perdão, multímetro, porque eu estou dizendo multímetro, porque o mesmo aparelho vai medir tensão, medir corrente, medir resistência. É um multímetro, né? Múltiplas grandezas. Então, no caso, o ideal é que ele utilize o meio, né, do dial aqui, no meio da escala dele. Então, suponhamos, se nós fôssemos medir aqui, suponhamos 2 amperes, então o 2 amperes estaria aqui mais ou menos. Essa escala aqui não seria uma escala ideal. Para medir 2 amperes, o ideal que nós colocássemos que fosse de 0 a 5, por exemplo, se tivesse essa possibilidade. Porque o 2,5, que é o meio da escala, estaria aqui. Então, no momento que nós estivéssemos medindo, nós estaríamos medindo mais ou menos por aqui, ó, esse 2 amperes que eu falei aqui para vocês. Então, sempre utilizar, né, na medida do possível, no centro, né, da escala, que é o melhor ponto de utilização do componente. Então, ele tem lá uma chavinha que você seleciona lá, a escala que você quer, e sempre tem lá, na medida do possível, no meio da escala, que é o ponto ótimo de todas das medições. Isso vai valer também para corrente, para resistência, para tensão, então para todas as grandezas que nós vamos utilizar, sempre, né, na medida do possível, no centro da escala do nosso equipamento de medição. Bem, aqui nós temos que evitar choque elétrico, aqui caiu o equipamento, né, ter cuidado com o equipamento, na hora que estiver medindo o local que nós estivermos colocando os nossos multímetros, né? Eu sempre utilizo o multímetro porque o aparelho aqui, você vai ver que é o mesmo que nós vamos utilizar em outro, perfeito? Mas todo, não só o instrumento de medição, mas ferramental de modo geral, nós temos que ter muito cuidado com ele porque impacta, cria microfissura e acaba, de uma certa forma, danificando o nosso instrumento, perfeito? Então tá bom. Pessoal, então hoje, esse é o conteúdo, né, da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, faça todo aquele ritual, né, que todo mundo já pede para vocês. Nós teremos já em breve aí uma segunda aula, que nós vamos falar de tensão elétrica, mas vamos dando sequência dessa forma. Dúvidas deixam aqui no comentário, vamos entraremos em contato com vocês o mais breve possível, tá bom? Até mais e até a próxima. Tchau, tchau.